Eu não sei dizer para onde vão as almas das andorinhas. Eu não sei, eu não sei, eu não sei dizer para onde vão perfumes de tantas flores. Eu não sei, eu não sei, eu só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Ai, eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim, que sinto Deus sorrindo para mim. Eu não sei dizer para onde vão tristezas e alegrias. Eu não sei, eu não sei, eu não sei dizer para onde vão saudades e desencantos. Eu não sei, eu não sei, eu só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Ai, eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim, que sinto Deus sorrindo para mim, que sinto Deus sorrindo para mim. Sejam bem-vindos a mais uma palestra virtual da nossa casa André Luiz. Pedimos a todos que nos acompanhem que coloquem suas águas para ser fluidificada durante a nossa palestra. Na nossa prece, vamos mentalizar o nosso objetivo, que é acreditar, que é perseverar na fé, na paz e na harmonia do nosso querido Mestre Jesus. Que fechamos nossos olhos agora durante a nossa prece de abertura da nossa palestra da noite de hoje. Mestre Jesus, Pai de amor e bondade, envolva-nos com teu manto, Mãe Santíssima,
nos protegendo, nos fortalecendo, para que possamos cumprir mais uma jornada, mais uma missão, que é das provas e expiações que nós, no mundo, estamos passando. Que essa harmonia, Mestre Jesus, se faça à saúde do corpo, à saúde do espírito, para vencermos mais esta prova, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Nossa Mãe Maria Santíssima, que os nossos mentores, protetores e guardiões nos livre de todos esses males e mal. Amém. Que assim seja, Mestre Jesus. E agora, convidamos o nosso irmão José Luiz, palestrante da noite de hoje, com o tema Fora da caridade não há salvação. Com a palavra, o nosso irmão José Luiz. Olá, amigas. Olá, amigos, trabalhadores e frequentadores do Centro Espírita André Luiz. Sejam todos muito bem-vindos. Para nós, é uma imensa satisfação, uma grande alegria estarmos aqui participando desse momento festivo, onde nós iniciamos as comemorações dos 60 anos da nossa casa. 60 anos contribuindo, 60 anos prestando serviços à comunidade de Brasília. Parabéns a todos os trabalhadores dessa casa, todos aqueles que deram sua contribuição para que essa casa fosse hoje a referência que ela é. Nosso tema de hoje é Fora da caridade não há salvação. Essa frase, que foi cunhada por Allan Kardec, ela representa, na verdade, o frontispício da doutrina espírita. Ou seja, a fachada da doutrina espírita é nessa frase: fora da caridade não há salvação. Essa frase, na verdade, ela é o cartão de visita da nossa casa. Todos que nós aqui estamos, trabalhamos aqui nessa casa, temos a obrigação de estarmos por dentro do que significa essa frase. Então, na verdade, essa frase ela é um grande pilar. O Espiritismo tem vários pilares de sustentação. E esse é um dos pilares mais importantes da nossa doutrina. Mas a caridade, na visão da doutrina espírita, é muito mais dilatada, porque ela não restringe apenas no campo das coisas materiais. Nós somos espíritos imortais. Então nós estamos, ora, no corpo de carne, estamos aqui encarnados, ora nós estamos na erraticidade, ou seja, no mundo espiritual. Então, quando nós estamos aqui no mundo material, nós precisamos das coisas materiais para satisfazer as nossas exigências do nosso corpo físico. Mas também nós somos espíritos, precisamos também das coisas espirituais para satisfazer as exigências do nosso espírito. Portanto, a caridade material é aquela caridade que nós fazemos quando nós usamos bens materiais. Por exemplo, a pessoa está com fome, ela precisa se alimentar, precisa do prato de comida. Se ela está com frio, precisa do agasalho. Nós precisamos ainda. E o espírito, nosso espírito precisa se alimentar de quê? É de prece, de oração, de aprendizado. A nossa alimentação do nosso corpo físico, aliás, do nosso espírito, ela vem de um olhar, de um abraço, de uma palavra de conforto. Aí está, então, a caridade material e a caridade espiritual. Mas pergunta-se, qual das duas é a mais importante? É a caridade material, ou é a caridade espiritual, ou a caridade moral, que é a mesma coisa? Os Espíritos nos ensinam que as duas são importantes. Porque como você pode chegar para uma pessoa que está querendo, está com fome, está faminta, e você vai querer ler o Evangelho para ela? Ou ficar um passe? Não. Ela precisa de comida, de alimento. Da mesma maneira do agasalho. Então, se nós estamos aqui encarnados, nós precisamos do alimento material. Então, a caridade material é essa. A gente ajudar as pessoas naquilo que elas precisam, que se refere a esse mundo. A caridade material ela só é feita aqui, quando nós estamos encarnados. Quando nós estamos desencarnados, não precisamos. Lá nós precisamos da caridade espiritual.
Por isso é bom nós fazermos uma prece para um ente querido nosso, que já desencarnou, pensar no nosso irmão querido com amor, com carinho. Esse é o alimento dos espíritos. Então, os irmãos de outras crenças, eu mesmo tenho muitos amigos católicos, evangélicos. Esses amigos, às vezes, nós estamos conversando, numa rodinha de conversa, e quando o assunto é religião, eles, mesmo não compactuando com a nossa ideologia, com as nossas ideias, mas eles admiram o nosso trabalho pela caridade que nós praticamos. Muitas vezes eu ouvi isso de irmãos nossos, eu admiro o trabalho que vocês fazem, trabalho de caridade, trabalho de auxílio ao nosso próximo. Então, Allan Kardec ele dedicou um capítulo inteiro do Evangelho segundo o Espiritismo para essa temática. E o tema é justamente esse, o título do capítulo é esse, fora da caridade não há salvação. E nosso Evangelho, só mesmo a título de curiosidade, nós vamos encontrar mais ou menos 280 ocorrências da palavra caridade. Porque o Evangelho, ele reflete isso. É a caridade, é o amor ao próximo. E Chico Xavier tem uma frase que ele diz o seguinte, abre aspas, se Allan Kardec tivesse escrito que fora do Espiritismo não há salvação, eu teria ido por outros caminhos. Mas graças a Deus ele disse que fora da caridade, ou seja, fora do amor, não há salvação. Fecha aspas. Essa frase de Allan Kardec é interessante porque essa frase que Allan Kardec criou, fora da caridade não há salvação, ela vai de encontro a uma frase que existia antes da igreja, que era fora da igreja não há salvação. Então Kardec vem nos explicar, vem nos ensinar, que a caridade ela não vai depender de igreja, de culto. A pessoa pode ser evangélico, pode ser católico, pode ser espírita, budista, mas ele está sempre sendo salvo pela caridade que faz e não pela doutrina que ele professa. Vamos então verificar nessa frase que temos duas palavras que cabem ao nosso estudo mais aprofundado. A palavra caridade e a palavra salvação. O que é salvação? A visão que eu tenho de salvação, ela vem se alterando ao longo do tempo, ao longo da evolução da humanidade. Mas será que é a salvação que mudou? É claro que não, né? A salvação é uma lei divina, uma lei natural. A lei natural é a lei de Deus. Como Deus é imutável, suas leis também são imutáveis. O que mudou então? O que mudou foi o homem, que evoluiu, que aperfeiçoou. E quanto mais ele vai evoluindo moralmente, mais ele vai compreendendo as leis naturais, dentre elas a lei da nossa salvação. Nos tempos mais remotos, as pessoas julgavam que salvação seria ter uma prosperidade financeira, uma família alegre, feliz, saudável. E era muito comum, na época do judaísmo, as pessoas acreditavam que a família tinha que ter um varão, ou seja, um filho mais velho, que ele seria aquele que iria dar continuidade na família. Então, quando não tinha um varão, era uma decepção. Então, prosperidade financeira, ter os bens, ter as propriedades, uma família saudável, não ter doenças na família, e ter um varão. Isso, então, já satisfazia a ideia de salvação. Mas por quê? Porque naquela época, talvez nós mesmos estávamos por lá, naquela época não tinha ideia da vida espiritual. A vida era toda material. Então a pessoa preocupada era com essa única vida aqui. Outros buscavam a salvação fazendo oferendas, fazendo sacrifícios de animais, agradando a Deus dessa maneira, né, achando que Deus ia satisfazer com isso. É óbvio que era um período, né, que a humanidade passava e que Deus não puniria eles por isso, mas nós vemos hoje que não é bem assim. Talvez quando Jesus chega, ele nos traz então uma nova ideia de salvação. E o Espiritismo vem nos dizer, para nós, salvação é reparar os nossos débitos,
com o nosso próximo. Salvação para nós chamamos de expiações e de provas. Mas Jesus veio na Terra trazer o seu exemplo, guia e modelo da humanidade. E as pessoas às vezes dizem, em algumas crenças, até mesmo no meio espírita, que Jesus veio para salvar os nossos pecados. Ele fala que ele morreu na cruz para salvar os nossos pecados. Ora, meus amigos, se o Cristo veio na Terra para salvar os nossos pecados, então ele falhou, porque nós estamos cheios de pecados. Ele mesmo perguntou àquele grupo que estava perto dele, quando ele levou aquela mulher adúltera, ele perguntou: aquele dentre vós que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Ninguém atirou a pedra porque ninguém estava ali, estava sem pecado. Então Jesus não veio para salvar os nossos pecados. Ele veio para nos mostrar o caminho. Nossos pecados foram as nossas falhas do passado. A palavra pecado significa errar o alvo. Então nós fizemos muita coisa errada, erramos o alvo muitas vezes. Mas pelo menos nós tentamos. Só erra o alvo quem tenta. Nós então tentamos, mas erramos. Então precisamos então de quê? De ter novas oportunidades para fazer o nosso treinamento, para que assim nós possamos, com o treinamento feito, acertar o alvo. Então Jesus, ele foi o caminho. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas não deve vir para salvar os nossos pecados, porque salvar os nossos pecados significaria ele tirar de nós o direito de cumprir as nossas provas, as nossas expiações. E sem isso o Espírito não evolui. O Espírito não dá um passo adiante na sua evolução. Para entender um pouquinho melhor, vamos deixar que o Cristo mesmo fale para nós, nos mostrar, então, falar um pouquinho dessa questão da salvação. Vamos citar, então, aqui uma passagem que está no Evangelho de Mateus, de Marcos e Lucas. Nos evangelhos, nós chamamos de evangelhos sinóticos. Essa passagem ela fala de um mancebo rico, de um jovem muito rico. Esse jovem procurou Jesus, encontrou ele lá com seus discípulos, com certeza ensinando, contando para ele algumas parábolas. Ele se aproxima do grupo, todo vestido, muito bem vestido. Evidentemente que ele destacou no meio daquelas pessoas ali pelo seu luxo. Ele pergunta a Jesus. Ele fala dessa maneira: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? A vida eterna é sinônimo de salvação, né? Aquele povo daquela época. Mas Jesus então primeiro diz para ele: por que me chama de bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida, guardai os mandamentos. E aquele jovem que era judeu pergunta: mas quais os mandamentos? Então Jesus responde: não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honrar teu pai e tua mãe, ama teu próximo como a ti mesmo. É a lei que estava na Torá, os 10 mandamentos. Mas era comum na cultura judaica de estudar a Torá desde pequeno. Então aquele jovem tinha uma boa educação. Era uma pessoa de família abastada, com certeza tinha bons mestres para ensiná-lo, e ele já conhecia a lei. Então ele disse para Jesus: mas eu pratico, já conheço essa lei desde a minha juventude. Então Jesus disse para ele: então vá, vende tudo que tem, dê aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas aquele jovem não estava preparado ainda para tudo isso. Ele tinha muitos haveres e naquele momento não estava preparado para desfazer de tudo aquilo ali. Então, segundo o evangelista, ele sai tristonho e vai embora. Lacordaire, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, ele tem uma frase que diz assim, que o amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes entraves a vosso adiantamento moral e espiritual. Ou seja, os bens que ele tinha impediu ele de realizar uma grande coisa, que era seguir o Mestre Jesus. E quando ele vai embora, que ele sai, que Jesus continua ali o seu ensinamento para quem estava ali, Jesus diz aquela frase:
Que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus não está dizendo aí que a riqueza, quem é rico não vai ser salvo. Está dizendo que é difícil. A prova da riqueza é uma prova muito difícil, mas se nós estivermos preparados, nós passamos por ela com tranquilidade. Uma outra passagem, agora uma passagem exitosa. É uma passagem muito bela que tem no Evangelho. Essa passagem é narrada somente por Lucas, que é a passagem intitulada Jesus na casa de Zaqueu. Zaqueu era um publicano. Publicano não era uma raça, não era uma seita. Publicano era uma profissão. Então os publicanos eram aqueles homens que coletavam os impostos devidos a Herodes, devido a Roma. Então, eles eram detestados pelos judeus, porque os judeus não gostavam de pagar os impostos, até porque eles exageravam bastante nas taxas, aumentavam bastante as taxas para aumentar os seus lucros. Daí eles são chamados de ladrões, pessoas de má vida. Então Zaqueu era um publicano e mais ainda, Zaqueu era o chefe dos publicanos. Ou seja, tinha ali um local onde ele arrecadava os impostos e tinha um grupo que trabalhava com ele e ele era o chefe desse grupo. Então era uma pessoa considerada de má vida, uma pessoa discriminada pelos judeus daquela época. Mas Zaqueu era um homem bom. Zaqueu já tinha vontade nele, aquela vontade nele de se reformar, de melhorar. E ele fazia o bem. Porque eu percebi que em Jericó, a cidade que ele administrava, tinha muitas famílias, muitos pais de famílias sem trabalho. Então ele organizou muitos serviços ali no campo, criação de animais, cultivo da terra, plantações, para dar emprego para as pessoas, para que as pessoas recebessem o seu salário, né, dignamente. E ele também se sentia já muito ofendido quando ele saía na rua, com a família, com os filhos. As pessoas o maltratavam, discriminavam. Aquilo para ele era uma tortura, ele sentia muita dor com aquilo ali. Mas Zaqueu ficou sabendo que na Galileia tinha lá um jovem chamado Jesus que vinha trazer uma novidade, uma boa nova. Ele encantou com a ideia de Jesus e ficou apaixonado pela história de Jesus e queria, de todas as maneiras, ver Jesus. Então ele estava fazendo todo o esforço, se possível, fazer uma viagem até a Galileia, mas ele ficou sabendo que Jesus viria a Jericó, que Jesus viria à cidade dele. Ele ficou muito feliz e ficou aguardando o momento. Essa viagem é interessante frisar que foi a última viagem que Jesus fez. Aproximava-se dos festejos que realizavam em Jerusalém, especialmente a Páscoa, e Jesus chamou os seus apóstolos, os seus discípulos, e disse: nós vamos para Jerusalém. E eles ficaram felizes, né? Porque afinal de contas ia para uma festa. Mas Jesus fez uma observação: nós vamos passar por um outro caminho, o caminho do Jericó, que era o caminho mais longo, o caminho mais perigoso. E os discípulos então perguntaram: mas mestre, por quê? Vamos passar pelo caminho que nós vamos sempre? E Jesus disse: não, eu tenho encontro em Jericó com uma pessoa. E aí eles foram para Jericó. Quando eles aproximaram, apontaram na rua, mas antes, vale também lembrar que Zaqueu era um homem rico, um homem poderoso, mas ele tinha uma deficiência física. Ele era muito pequeno. Ele tinha talvez a doença que nós chamamos hoje de nanismo. Né? Uma doença que hoje já tem remédio já. Naquela época não tinha, então ele era muito pequeno, ele era nanico. E ele pensou então assim: mas como que eu vou ver Jesus? Ele ficou sabendo que onde Jesus ia, e aquela multidão em volta de Jesus, multidão de pessoas em torno de Jesus, e como que ele veria Jesus? Mas ele não se abalou com isso. Ele tentou achar uma solução para o problema que ele tinha naquela época. Porque às vezes nós desanimamos, mas ele não desanimou.
Então ele pensou, já sei, olha o plano dele. Eu vou subir numa árvore bem alta, e quando eu sei onde ele vai passar, mais ou menos, não tinha muita opção, eu fico numa árvore, quando eu passar pelo ângulo eu consigo vê-lo no meio da multidão. E assim o fez. Eu subi num pé de figueira, chamado sicômoro, que era uma figueira brava, uma figueira da alta, e ele então subiu na figueira, e quando ele olha para frente, ele vê a multidão, e o coração dele disparou. O coração dele disparou de alegria, e ele viu lá no meio Jesus, aquele corpo luminoso, diferencial dos demais. E ele ficou ansioso, esperando para ver Jesus mais de perto. A multidão aproximou-se e ele viu Jesus de frente. E quando Jesus então olha para cima e vê Zaqueu lá em cima, e diz para ele, Zaqueu, desça depressa daí, porque ainda hoje me hospedarei em sua casa. Imagina, né? Ele tinha a pretensão de ver Jesus. Jesus disse para ele que naquela noite ele ia hospedar-se na sua casa. Zaqueu desceu rapidamente e foi fazer os preparativos, o banquete. Afinal de contas, ele ia receber aquela multidão na casa dele. A casa dele era muito grande, ele era muito rico. E aí, quando Jesus disse isso a Zaqueu, as pessoas que estavam ali, que compunham aquela multidão, murmuraram, ficaram cochichando com o outro. Como que pode? Jesus vai para a casa de uma pessoa de uma vida? Vai pousar na casa de uma pessoa de uma vida? E eles foram. Bom, eles foram. E segundo o livro Humberto de Campos, no livro Boa Nova de Humberto de Campos, Deus começou então a ensinar. Porque Jesus era um mestre, ele estava sempre ensinando. E ali, segundo Humberto de Campos, Jesus contou a parábola dos talentos. E Jesus começou, ensinou, e de repente Zaqueu levanta e diz, Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres. E se eu causei dano a alguém, restituo 4 tantos mais. Quando ele disse isso, nós vamos lembrar do livro Céu e Inferno, que fala de como que nós conseguimos nos regenerar. Nós fazemos um mal a alguém, segundo Allan Kardec, na obra, 3 passos são necessários. Primeiro passo, o arrependimento. Zaqueu já estava arrependido de ser um publicano. Estava arrependido de ter feito mal a tantas pessoas, cobrando, exorbitando nas cobranças que ele fazia. Arrependimento. Mas o arrependimento, por si só, não basta. É necessário também a expiação. Mas Zaqueu sofria muito, porque doía no coração dele saber que tinha pessoas ali que ele tinha prejudicado, pais de família que não tinham como ganhar o seu pão e ele prejudicava. Então o segundo passo é a expiação. Mas apenas o arrependimento e a reparação também não basta. E a expiação também não basta. É necessário um terceiro passo, que é a reparação. E ele tinha cumprido todos esses passos. Ele disse que indenizaria aquelas pessoas que ele lesou em 4 tantos mais. Esta, então, é a reparação. E nesse momento Jesus, então, disse, essa casa hoje recebeu a salvação. Porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio procurar e salvar quem estava perdido. Então Zaqueu recebeu a salvação. E dali para frente, Zaqueu então foi um outro homem. E dizem até que Zaqueu passou a ser um seguidor do Cristo. Então essa é a nossa observação sobre a palavra salvação. Agora a palavra caridade. Essa está mais fácil, porque Allan Kardec já perguntou para nós. Kardec pergunta para os Espíritos na questão 886 do Livro dos Espíritos. Ele pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade conforme a entendia Jesus. Jesus, que é o nosso mestre,
que é o nosso modelo e guia. Se é modelo e guia, nós precisamos então conhecer a caridade como Jesus conhecia. E a resposta vem em 3 frases. A primeira, benevolência para com todos. A segunda, indulgência para com as imperfeições dos outros. E a terceira, perdão das ofensas. Simples assim, não é? Nós lemos às vezes isso assim, achamos maravilhoso, né? Nossa, como os Espíritos dão umas respostas tão maravilhosas. Mas nós já pensamos um pouco sobre essas 3 frases, já meditamos um pouquinho sobre elas. A benevolência, o que é benevolência? A palavra benevolência, ela vem do prefixo bene, que é bem. E volência é vontade, ou seja, vontade de fazer o bem. Porque às vezes nós fazemos o bem, mas sem vontade. Por exemplo, uma pessoa se candidata a um cargo político, por exemplo. Desculpa a comparação, mas é o que veio agora. A pessoa, ele dá a cesta básica, ele faz tudo só na época da eleição. Né? Por quê? Ele está querendo fazer o bem, mas ele está querendo ali ter uma resposta imediata, receber de imediato. Ele vai fazer o bem, mas quer o voto em troca. E aí, ele vai ver aquela palavra tão tradicional, né, no Espiritismo, já receber essa vossa recompensa. Então, fazer o bem, para ser benevolência, é o bem com vontade de ajudar. Fazer o bem simplesmente pelo prazer de fazer o bem. E não fazer o bem pensando em tirar vantagens, em tirar dividendos desse bem material. Que o bem que nós fazemos, a benevolência que nós fazemos, nós recebemos um galardão mais espiritual. Mas tem um detalhe também, que a frase é benevolência, mas é para com todos. Não é só com quem eu quero, só com quem eu gosto, quem está próximo de mim, não. Para com todos. E Jesus acrescenta, até mesmo para com o nosso inimigo. Então essa é a primeira frase, benevolência para com todos. A segunda é indulgência para com as imperfeições dos outros, não é isso? O que significa indulgência? A palavra indulgência também tem um prefixo, o prefixo in. In quer dizer dentro. A palavra dulcere, indulgência, dulcere, no latim, ela significa doce. Então a pessoa indulgente é uma pessoa dócil, pessoa doce por dentro. Indulgentes para com o quê? Para com as imperfeições dos outros. Então, às vezes, nós achamos que nós somos o maioral, somos o perfeito. Ah, eu no trânsito, eu sou rápido no trânsito, eu corto para cá, corto para lá, eu passo, eu chego rápido. Mas tem aquele outro que não é. Tem aquele outro que é devagar, vai virar e tem que olhar, tem que pensar, demora mais, atrapalha o trânsito, demora a sair no semáforo. E nós não, nós somos rápidos. Então, quando nós temos uma pessoa assim no trânsito, que atrapalha o trânsito, é porque a pessoa não dá conta de fazer o que nós fazemos, então. E a gente faz o quê? Ora por ele, ajuda ele se precisar. Não, nós fazemos às vezes xingar, cometer atos terríveis com eles. Por quê? Nós somos indulgentes com as imperfeições dos nossos irmãos. O que é mais importante raciocinar? Todos nós somos imperfeitos aqui na Terra. E não tem ninguém perfeito. Mas nós não temos paciência com a perfeição do outro. No livro, no Evangelho, no capítulo 17, o homem de bem, Kardec fala que o homem de bem, ele fala lá 20 virtudes do homem de bem. Uma delas é que ele é indulgente para com a imperfeição dos outros, porque ele sabe que precisa da indulgência dos outros para com suas próprias imperfeições. É importante pensar assim, né? E a terceira frase é o perdão das ofensas. Perdoar. Como nós podemos viver na sociedade sem perdoar? O perdão é uma moeda que tem 2 faces. Nós pensamos que as pessoas têm que nos perdoar. Nós cobramos das pessoas o perdão e nós perdoamos. Então, o perdão é uma faca de 2 gumes.
Eu perdoo, mas eu preciso também do perdão do meu semelhante. Não tem como viver aqui na Terra sem perdoar. O homem é um ser gregário. O homem precisa do outro para evoluir. E nós temos que compreender o outro, principalmente nas suas imperfeições. Quando falo de perdão, nós lembro sempre de um exemplo de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, ele pregava a não violência. Ele libertou seu povo do colonialismo inglês, sem violência, sem pegar numa arma, sem dar um tiro sequer. E um dia, um repórter perguntou para ele se ele já havia perdoado alguém. O senhor já perdoou alguém? Ele disse, não. A pergunta, mas como assim? O senhor prega não violência, nunca perdoou ninguém? Ele, não, nunca perdoou ninguém. Aí perguntou, mas por quê? Ele disse, porque ninguém nunca me ofendeu. Então é assim, quem perdoa não são os espíritos mais evoluídos, são os espíritos mais atrasados. Não é? Porque os espíritos mais evoluídos nem sequer se ofendem. Uma outra frase de Chico Xavier, ele diz assim, fico muito triste quando alguém me ofende, mas ficaria mais triste ainda caso fosse eu o ofensor. Porque ofender alguém é terrível. Então a questão da caridade são essas três frases: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Se nós esquecermos disso, é só recorrermos ao Livro dos Espíritos, na questão 886. Para finalizar, vamos lembrar também de Paulo, que fala da caridade. Naquela Epístola aos Coríntios, primeira Epístola aos Coríntios, lá no capítulo 13 ele fala que ainda que eu falasse a língua dos homens até a língua dos anjos, se não tiver caridade, minhas palavras seriam como metal que soa ou como um sino que tine. Ou seja, pregar alguma coisa sem a caridade é como se fosse um barulho de um metal batendo no sino, alguma coisa assim. E mais na frente ele fala, agora, portanto, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Dessas três virtudes, a mais excelente é a caridade. Portanto, meus irmãos, essa é a frase que nós temos sempre que defender. Que fora da caridade não há salvação. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e que Ele permaneça conosco. E muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado a todos a que nos acompanha, que assistiu, que assiste às nossas palestras. Agradecemos o nosso irmão José Luiz por mais essa palestra, que possamos pedir a Jesus que possibilite a cura desta pandemia, pedindo aos mentores e guardiões amigos, à espiritualidade amiga, que fluidifique todas as águas que foram colocadas durante a nossa palestra, durante a nossa prece, para que possamos fazer uso desta medicação, para que possamos nos fortalecermos. E vamos elevarmos os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a nosso querido Mestre Jesus, rogando misericórdia na nossa prece de encerramento. Vamos, nesse momento, elevarmos a Jesus. Mestre Jesus, permita, Senhor, que nossas preces cheguem ao Supremo Mestre Jesus. Envolva-nos com teu manto de luz, Mãe Santíssima, curando os enfermos nesses hospitais, curando as almas enfermas, fortalecendo e amparando os médicos para que possam dar a medicação, que a espiritualidade do astral possa intuir a cada médico no tratamento, na descoberta das vacinas, para que todos nós possamos, Pai, cumprir a nossa missão de provas e expiações, que o nosso planeta possa se restabelecer com essa luz, com a luz dourada, com a luz do sol, fortalecendo os corações endurecidos para o amor. E nós pedimos mais uma vez, envolva-nos com teu manto de luz, de amor,
hoje, agora e sempre, Senhor. Graças a Deus, graças pedimos, Pai. E agradecemos também o nosso irmão José Luiz pela palestra, pela sua maravilhosa palestra, e também para divulgar aos nossos irmãos que nos siga. Nas quartas-feiras nós temos palestras às 19h30, aos domingos nós temos as palestras às 17 horas. Essas palestras hoje são todas virtuais, porque a lei não permite que nós possamos nos reunirmos na nossa casa. Mas dentro em breve, se Deus quiser, estaremos retornando aos nossos trabalhos habituais de sempre. Que a luz e a paz de Jesus esteja em seus corações, em nossos corações, hoje e sempre, Senhor. Graças a Deus. Olá, amigos do Centro Espírita André Luiz. O CEAL agradece àqueles que deram a sua contribuição para que a obra de ampliação do espaço físico fosse executada. Solicitamos que os nossos colaboradores continuem nos apoiando para que possamos cumprir nossos compromissos com os salários dos funcionários que cuidam da manutenção e segurança da nossa casa e também com as despesas com água, energia elétrica, material de limpeza, etc. As doações podem ser de qualquer valor e podem ser via conta bancária ou na Secretaria do CEAL pela manhã. Mais informações no site www.cealdf.org.br. O CEAL conta com a sua contribuição.